Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, um texto clássico da palavra de Deus, um texto fundamental para a doutrina cristã, texto que foi uma das molas da Reforma Protestante, a qual nós comemoramos 500 anos em outubro desse ano. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz-nos assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Palavra de Deus até aqui. Quando nós conhecemos a história de Martinho Lutero, a história desse monge alemão, esse monge agostiniano alemão, o iniciador da Reforma Protestante do século XVI, nós percebemos que este era um homem devoto a Deus, era um homem piedoso, um homem que buscava o Senhor, um homem que exercitava a sua fé de uma maneira bastante intensa. Mas ao mesmo tempo que Lutero, ele ia atrás das relíquias dos santos, ele se autoflagelava, ele fazia orações de jejuns, ele sofria ao mesmo tempo de uma grande aflição, por causa da culpa que ele sentia. Ele sentia que por mais que ele fizesse, ele não conseguia alcançar paz com Deus. Lutero percebeu, este doutor em teologia, percebeu que ele estava diante de um problema irremediável, que era o próprio pecado. O pecado que ele tinha e que habitava nele e que fazia a separação entre ele e Deus. Lutero não é muito diferente de tantos outros. Nós, inclusive, antes de conhecermos a Cristo, que nos mostrávamos aflitos diante da mais alta questão existencial. Que questão seria essa? Quem sou? Para onde vou? Por que eu estou aqui? Todas essas questões, elas sucedem em uma questão muito maior. Como eu posso me reconectar com Deus? Meus irmãos, as pessoas percebem-se assim, elas percebem esse problema porque elas se encontram perdidas e na verdade elas nem se dão conta disso. Uma mãe estava com o seu filho na Disney World e então ela, no final do dia, há sempre a parada da Disney com os personagens, e no meio da multidão ela percebeu que o seu filhinho havia desaparecido e ela não sabia onde ele estava. E então ela foi procurando, enlouquecida, atrás da criança, no meio da multidão. Quando ela vê o final da parada, os soldadinhos de chumbo e o menino marchando atrás dos soldados. A maioria das pessoas na sua perdição é justamente assim. Elas estão marchando, mas ao final da parada, o que é que vai sobrar? Elas estão distraídas, elas estão perdidas e distraídas na sua própria vida, nos seus próprios afazeres. Mas quando os soldadinhos pararem de marchar, quando o fim de tudo chegar, o que restará? E essa aflição, então, está presente no coração do homem, por natureza, do homem sem Deus. Esse trecho que nós lemos, esses 2 versículos, ele é apresentado como, na verdade, como um resumo da carta toda de Romanos. Uma carta que trata essencialmente da questão da justificação pela fé. Aquela doutrina cristã que nos mostra como o homem restaura o seu relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. É um resumo desta carta. Paulo aqui está falando, no contexto imediatamente anterior, que ele está pronto para ir a Roma e ali pregar o Evangelho. E qual é o motivo de Paulo desejar ir a Roma pregar o Evangelho? É porque ele não se envergonha do Evangelho. Ele está pronto porque ele não se envergonha. Por isso eu quero, com base nesta mensagem de Paulo, nesses pequenos 2 versículos, que na verdade são versículos imensos nos seus significados, mostrar a você por que é que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Por que eu e você não nos envergonhamos e não devemos nos envergonhar do Evangelho? Afinal, o que é envergonhar-se?
envergonhar-se pode ser o medo do ridículo. Aquele medo do qual o Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 8, quando ele fala de que ai daquele que se envergonhar dele diante dos homens, porque ele se envergonhará de tal pessoa quando vier com os seus anjos. Pode ser esta vergonha aqui, aquele temor de homens que nos leva à inação, que nos leva a silenciar, que nos leva a nos intimidar diante de outros homens. Pode ser também, o sentido de envergonhar-se, a frustração, a desilusão diante de uma esperança frustrada. Como se aguardar no Evangelho fosse uma esperança vazia, uma esperança que tinha tudo para ser frustrada, que tinha tudo para não dar certo. Seja um sentido, seja outro, não há razão para nós nos envergonharmos, nem para nós nos intimidarmos diante de homens, e nem para nós termos medo de que a nossa esperança em Cristo seja uma esperança frustrada. Não existe razão para isso. Por quê? Porque o Evangelho é uma verdade sublime. O Evangelho é uma verdade sublime que nos dá, no poder do Espírito de Deus, um novo coração. Um poder que transforma a vida atual. E um poder que nos garante a vida eterna. Não há motivo para nós nos envergonharmos de uma mensagem, de um poder assim. Paulo sabia muito bem que ele não seria frustrado. Nós lemos aqui 2 Timóteo capítulo 1, dizendo que ele sabe em quem tem crido e que ele está certo de que Deus é poderoso para guardar o seu tesouro, guardar o seu depósito até o dia final. Paulo sabia que ele não seria frustrado. E porque ele sabia que o Evangelho não frustra, ele podia viver ousadamente. Ele podia ir no coração do império da sua época e ali pregar o Evangelho com ousadia. Porque ele sabe que a sua esperança no Evangelho não era uma esperança vã. O Evangelho não era uma história qualquer. O Evangelho não era um mito dos gregos, um mito dos romanos. O Evangelho não era uma religião humana. O Evangelho era digno de crédito por causa de Jesus Cristo. E ele não sairia frustrado. Meus irmãos, por terem confiança de que na sua fé no Evangelho eles não seriam frustrados, os apóstolos se moveram de maneira ousada, sem temor de homens. Porque eles criam no Evangelho, na eficácia, no poder do Evangelho. Esses homens revolucionaram a sua época. Desafiaram os leões, os gladiadores em Roma, ofereceram as suas vidas sendo queimados nos jardins dos imperadores. Por causa da ousadia no Evangelho. Os reformadores também foram adiante. Por causa do Evangelho, por saberem que a sua esperança não seria frustrada, Lutero enfrentou a fúria do Papa. Bem assim Calvino também, nas suas perseguições dentro e fora da igreja. Porque estes homens sabiam que o Evangelho é eficaz. O Evangelho não pode ser frustrado. Nós precisamos saber que a ousadia no Evangelho vale a pena. A ousadia de nos movermos no Evangelho é uma ousadia que vale a pena, de tal maneira que nem eu nem você nos envergonhemos, nós não tenhamos temor de homens e nem o medo de sermos frustrados. Não nos envergonhemos do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Trabalhamos essa questão hoje no nosso estudo bíblico, aqui pela manhã. O que é o Evangelho? Alguns vão pensar que o Evangelho é proclamação, o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é boas novas, definições que, como nós vimos hoje de manhã, estão sim corretas, mas o Evangelho é muito mais que isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Um poder que se manifesta na sua proclamação, como nós lemos em 1 Coríntios 2, versos 1 a 5, quando Paulo diz que a pregação dele no meio dos coríntios não foi uma pregação que teve a sua eficácia por causa das belas palavras dele, porque Paulo falasse muito bem, porque ele tivesse talvez a igreja mais bonita, o melhor púlpito, mas a
pregação de Paulo encontrou a sua eficácia porque ela estava revestida do poder de Deus. O Evangelho, ele é como um fio condutor, que parte da fonte que é Deus, e que transmite o seu poder na vida de homens como eu e você, de pessoas como eu e você. A graça de Deus é transmitida a nós por meio do Evangelho, esse poder vivificante de Deus. O Evangelho, como o texto diz, ele é poder de Deus. É importante saber que o Evangelho ele tem origem divina. O Evangelho não é algo que foi criado por homens. Aliás, quem é que conseguiria imaginar algo tão grandioso quanto a mensagem do Evangelho? Algo tão perfeito na sua justiça, que simplesmente põe de lado a dependência de homens, porque sabe que nós somos pessoas imperfeitas, que jamais conseguiríamos nos reconectar com Deus por nós mesmos, pelas nossas próprias capacidades. O Evangelho não tem a sua origem em homens, e o Evangelho também não é dependente de homens. Aliás, quem já tem alguma experiência na fé, sabe que às vezes o Evangelho, ele age e move apesar de nós, não por nossa causa, mas apesar de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas limitações. O poder do Evangelho não é um poder dependente de homens. O alvo do Evangelho, o objetivo do Evangelho é um alvo altíssimo, segundo o nosso texto. O seu alvo é a salvação do homem. E o que é salvação? Nós, nas nossas evangelizações, nos nossos evangelismos, nós falamos, Jesus salva. E talvez quem nos ouça pergunte, mas nos salva de quê, afinal de contas? Nós somos salvos de quê? Pelo Evangelho. A salvação é o restabelecimento de um relacionamento correto entre o homem e Deus. Isto é salvação. Nós estávamos separados de Deus, nós carecíamos da glória de Deus porque nós pecamos. E através de Jesus Cristo, então, este relacionamento é restaurado. Isto é o Evangelho, é restauração de relacionamento entre nós e Deus. Um relacionamento partido, que agora é restaurado por meio de Jesus Cristo. O Evangelho estabelece a convicção de pecado. É por meio do Evangelho que nós nos somos alertados de que eu e você estamos em pecado, de que eu e você estamos numa dívida impagável com Deus, por nós mesmos, de que eu e você estamos arriscados a experimentar o juízo de Deus, caso não nos arrependamos, caso não nos voltemos para Ele, caso esse relacionamento não seja restaurado. O Evangelho estabelece a certeza de que nós experimentaremos a justiça de Deus, que nos esmagará por fim, e não apenas isso, mas nos lançará no inferno. É também por meio do Evangelho que nos é dado a conhecer a esperança em Jesus Cristo. Que não existe só um problema, mas existe também uma solução dada por Deus em Jesus. O Evangelho, meus irmãos, não reconhece limites humanamente impostos. Quando o Evangelho quer agir, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Principalmente quando se fala de Evangelho. Talvez você não conheça irmão André. Irmão André é o líder fundador da missão Portas Abertas, missão que se encarrega de dar apoio à igreja perseguida onde quer que ela se manifeste. No seu livro Contrabandista de Deus, o irmão André conta a história de certa feita, quando ele tentava cruzar a cortina de ferro, aquele limite artificial entre o mundo capitalista e o mundo comunista da era soviética, e o irmão André então tentando cruzar esta fronteira da cortina de ferro com um carro cheio de Bíblias no porta-malas. Até que, quando ele foi entrar nas fronteiras da cortina de ferro, ele foi parado numa blitz, e o Evangelho era proibido. Entrar com Bíblias no território comunista era algo proibido. Então, o policial, o militar que o parou, disse: o que é que o senhor leva no porta-malas? O irmão André diz: eu sou agricultor e estou levando uma caixa de tomates. Então, o homem ordena ao irmão André: abra o porta-malas, eu quero saber o que você leva. Eu quero ver os seus tomates. E o irmão André, então, gelado, dos pés à cabeça, de medo, porque ele sabia o que estava levando no porta-mala. Ele abre o porta-mala. Então o policial olha para dentro do carro e diz: pode deixar passar, corra, porque os tomates vão estragar.
que aconteceu nós não sabemos. Mas o fato é, o Evangelho não conhece barreiras. Podem os ditadores desse mundo tentarem impedir o progresso do Evangelho. Pode um Kim Jong-un na Coreia do Norte bloquear o progresso, a pregação do Evangelho. E o Evangelho arrumará um caminho para alcançar os seus fins. Porque agindo Deus, quem irá impedir? O Evangelho é irresistível quando em operação. Já foi dito por Dwight Moody que o Evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa ensinar um leão a ser leão. Você só precisa abrir a porta da jaula. O Evangelho é assim. Quando nós liberamos o Evangelho, quando nós liberamos esse poder do Evangelho por meio da pregação, por meio de vidas influenciadas pelo Evangelho, o Evangelho age de uma maneira poderosa e irresistível, cumprindo suas finalidades. Os efeitos do Evangelho são miraculosos. E eu não estou falando aqui dos milagres que você vê na televisão. Eu estou falando aqui de um milagre muito maior, porque o milagre traz à vida aqueles que estavam mortos, espiritualmente mortos. Esse é o grande milagre. Esse é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como esse poder opera? O texto nos mostra. O Evangelho opera por uma revelação. E é interessante entender isso aqui, como está no verso 17, dizendo que a justiça de Deus se revela, para entender que a descoberta do Evangelho por alguém não é um processo natural. Não é algo que vem do intelecto. Sim, você pode ler a Bíblia e entender as suas categorias, mas o poder do Evangelho realmente só é apreendido pela pessoa por meio de uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É aquela situação em que a pessoa já leu a Bíblia tantas e tantas vezes, até o momento em que ela lê e o Espírito Santo toca no seu coração, e ela percebe algo que ela nunca tinha percebido. O fato de que Deus a ama, apesar dela ser um pecador. Uma revelação sobrenatural, a descoberta de algo que antes estava oculto. Antes estava oculto na história, entremeado nas histórias do Antigo Testamento, entretecido ali naquela rede de histórias bíblicas que nós aprendemos, mas também algo que estava oculto na nossa história pessoal, algo que antes nós não víamos, e que Deus nos abriu os olhos para ver, e não apenas ver, mas ver, compreender e crer. É aí que está a diferença entre a mera informação e o poder real de transformação do Evangelho. Sem o Espírito de Deus, o Evangelho é uma mera informação. Mas quando o Espírito opera, o Evangelho é poder para transformar. É o Espírito quem faz a diferença, irmãos. É o Espírito capacitando na pregação. É o Espírito abrindo o coração de quem ouve. É o Espírito convertendo o coração da pessoa, transformando a cada dia. É o Espírito quem faz isso, revelando a nós dia a dia o Evangelho. Como é que nós podemos explicar alguém como o apóstolo Paulo? Um perseguidor de cristãos, homem violento, matador de cristãos, consigo uma tropa indo até Damasco para perseguir os cristãos, com cartas nas mãos, de Jerusalém para a sinagoga de Damasco, ordenando a perseguição, a prisão e a morte de cristãos. E no entanto, Atos capítulo 9, ele cai do cavalo literalmente, nos seus intuitos. Por quê? Porque aparece ali, acontece uma operação sobrenatural na vida dele, e ele se torna o apóstolo dos gentios. Como se explica isso, senão pelo poder de Deus? Como é que se explica uma transformação como a de Martinho Lutero? Um doutor na teologia católica abre a sua Bíblia certa vez, em Romanos 1, 16 e 17. Então a sua vida é transformada. Isso é o estopim, talvez, da maior revolução religiosa do mundo, desde o Senhor Jesus Cristo. Como nós explicamos alguém como John Newton, o autor de Maravilhosa Graça, do Amazing Grace? Como nós explicamos John Newton? Um traficante de escravos, um homem endurecido, malvado, que alcançado pela graça de Deus, torna-se um pastor, um pregador, um compositor do mais belo hino, o mais conhecido hino de todos os tempos. Como é que se explica? Você. Porque você sabe quem você é.
Como é que se explica a mudança que Deus fez na sua vida? Como é que se explica se não por um poder sobrenatural do Espírito agindo? O Espírito age desvendando a justiça de Deus. Diz o texto, a justiça de Deus é revelada. Que justiça é essa? Primeiro é a justiça do próprio Deus. Quando nós olhamos para o que Deus fez em Jesus Cristo, a maneira cruel como Jesus foi tratado, a humilhação, o sofrimento, o amor revelado ali, nós percebemos o tamanho da justiça de Deus, nós percebemos que Deus leva o pecado muito a sério, que Deus é infinitamente justo, Ele leva o pecado a sério, de tal maneira que para nos perdoar é necessário que o Filho de Deus venha morrer no nosso lugar de uma maneira horrível. A justiça de Deus é revelada no Evangelho porque nós entendemos o quão justo é ao olharmos para Jesus Cristo. E nós entendemos como nós o ofendemos por causa do nosso pecado. A justiça de Deus é revelada na santidade que é satisfeita pela cruz. Mas a justiça de Deus também é revelada porque ela nos aponta o caminho para a nossa própria justiça, para o poder que nos resgata da escravidão do pecado. Porque isso é justificação, é sermos libertos da escravidão do pecado e nos declarar definitivamente inocentes diante de Deus. A justiça de Deus é revelada não só do próprio Deus, mas a justiça que Ele opera em nós, nos declarando justos, de uma vez por todas, uma justiça que ninguém mais pode nos acusar. Ninguém pode tentar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Jesus quem os justifica. E ela continua a operar essa justiça, nos movendo a uma vida de boas obras, nesta vida. O trabalho de operação do Espírito não acaba no momento em que nós somos declarados justos na nossa conversão. Ela continua, e dia a dia nós vamos sendo aperfeiçoados por meio do Espírito Santo de Deus. A justiça de Deus vai sendo construída em nós. Quando nascemos de novo, somos como um bebê espiritual, e dia a dia o Senhor vai nos fazendo crescer, nos fazer parecer mais e mais com Jesus. É uma justiça que nos garante o céu. Saber que eu, você, todos nós que cremos no Senhor Jesus, podemos ter certeza da nossa salvação, de que Deus irá cumprir o seu propósito. Deus, esta revelação da justiça não nos dá uma nova habilidade moral. Não nos dá uma nova habilidade moral, mas ela nos dá um novo relacionamento. Não é que a partir disso você vai fazer tudo certinho. A justiça quer dizer que a partir da sua conversão, a partir do seu encontro com Jesus Cristo, a partir do poder do Evangelho operando em você, você entra num relacionamento correto com Deus. Ele nos mostra, a justiça nos mostra o caminho, o Evangelho nos mostra o caminho para a restauração do relacionamento. Mas que caminho é esse? O texto nos diz, o caminho é a fé. O texto nos diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O que quer dizer esse de fé em fé? Quer dizer que do início ao fim, do primeiro homem que foi resgatado até o último que foi resgatado, isto se deu porque esses homens creram. E que a vida deles foi toda vivida pela fé, mediante a fé. Isso quer dizer que a sua salvação, a sua justificação não se dá por você mesmo. Deus exclui a soberba do homem. Deus tira o nosso próprio mérito. Ele nos nega o direito de chegarmos ao céu batendo no peito e dizermos, nós merecemos entrar aqui. Deus nos nega esse direito, porque Ele estabelece como meio para a justificação a fé, o crer em Deus, o crer no que Ele fez em Jesus Cristo. Deus estabelece como padrão a dependência completa do poder de Deus para nos salvar. Nós dependemos completamente de Deus para sermos salvos. Nenhuma boa obra pode comprar o céu. É apenas a dependência de Deus. É por isso que Paulo cita Abacuque 2,4. Nossa última mensagem na congregação de Mirim. Eu lembro vocês do contexto.
Abacuque 2,4 que diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Paulo cita esse versículo aqui. Por que Paulo cita esse versículo? Porque no contexto original essa passagem foi dada a um povo, a um Israel, que não podia se defender sozinho dos seus inimigos. Então eles precisavam depender e confiar de Deus, em Deus, tão somente em Deus. Por isso é que ele cita esse texto aqui, para nos inspirar, para nos mover a confiança em Deus, em dizer que a nossa salvação não depende de nós mesmos, da nossa força, da nossa capacidade, da nossa santidade, da nossa justiça, mas ela depende do poder sobrenatural de Deus através do Evangelho. Esta salvação, este caminho é estendido universalmente, por isso ele fala aqui a respeito de primeiro do judeu e depois do grego. O que ele está querendo falar aqui? Israel tem a primazia na história da salvação. Eles foram os primeiros a ouvir dessa história. Jesus deixa isso muito claro: falem primeiro aos judeus, falem primeiro a Israel, preguem a Israel. Claro, Israel é o povo da promessa, eles tinham de ser os primeiros a ouvir. Mas há um ponto da história em que esta mensagem sai de Israel. Então ela vai para os gentios, para os não-judeus, de tal maneira que agora não é mais uma nação, mas todo aquele que crê pode ser salvo por meio de Jesus Cristo. É salvo por meio de Jesus. Se esta salvação não tivesse sido estendida aos gregos ou aos gentios, meus irmãos, nenhum de nós estaria. Somente judeus estariam na igreja, mas Deus abriu a porta por meio de Jesus Cristo, de tal maneira que todo aquele que crê, não importa a sua origem, pode encontrar salvação em Cristo. Essa é uma revolução, meus irmãos. Isto representou uma revolução na mentalidade humanista medieval. Quando pensava-se que você podia comprar o favor de Deus por meio das indulgências, por meio do seu dinheiro, ou por meio de atos de religião, por meio de rezas, por meio do terço, por meio de autoflagelação. Quando Lutero então dá um choque no mundo da sua época, falando nada disso, a justiça de Deus vem mediante a fé. Isto é uma revolução até hoje, porque o homem é arrogante, o ser humano é arrogante por natureza, ele acha que ele pode traçar o seu próprio caminho de Deus, até Deus, ou pensar que todos os caminhos levam a Deus. Pregar estas coisas, como nós dissemos hoje de manhã, é algo tremendamente aversivo, incômodo para o nosso mundo, porque nós negamos ao mundo a possibilidade de que alguém chegue ao céu por si mesmo. Nós temos, para sermos bem-sucedidos, nós temos de admitir o nosso próprio fracasso. Não as minhas obras, mas as obras de Cristo. Não mais eu, mas Jesus. Não a incerteza, mas a segurança da fé. O teólogo A.W. Tozer descreveu eloquentemente as características incomuns de um cristão que vive pela fé. Diz ele assim: um cristão de verdade é alguém verdadeiramente esquisito. Ele sente um amor supremo por pessoas que ele nunca viu, conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver, espera ir para o céu pelas virtudes de uma outra pessoa, esvazia-se a si mesmo para ser preenchido, admite que ele está errado para ele ser declarado certo, ele diminui de maneira a ser elevado, ele é o mais forte quando ele é o mais fraco, ele é o mais rico quando é o mais pobre, ele é o mais feliz quando ele se sente o pior. Ele morre para que ele possa viver, perdoa, ele esquece de maneira a obter, ele doa para que ele possa manter, ele vê o invisível, ouve o inaudível, ele sabe que aquele conhecimento deve ser algo transmitido. Viver pela fé significa abraçar um estilo de vida que contraria o mais da vida. Viver pela fé, meus irmãos, é algo contraditório aos olhos do mundo. A fé é assim: ver o invisível, ouvir o inaudível, mover-se onde pessoas jamais pensariam em passar.
Eu falei no começo da mensagem das dificuldades que Lutero enfrentou. Até o dia em que ele, lendo esta carta aos Romanos, ele chegou a esses 2 versículos. E o que é que esse texto representou para Lutero? Ele, abre aspas, disse assim: quando eu descobri que eu havia nascido de novo pelo Santo Espírito, então as portas do paraíso se moveram, abrindo-se, e então eu atravessei. É isso que esse texto representa. As portas abertas do paraíso para aquele que crê. Assim é o Evangelho, meus irmãos. É um poder que reconcilia. É o poder que restaura o relacionamento rompido. É um poder que tira de nós o peso do pecado. Uma ovelha chamada Shrek se perdeu do seu rebanho. Perdeu-se e começou a vagar pelos montes da região onde ela pertencia. E ela foi achada 6 meses depois. 6 meses, creio eu. Ela estava tão pesada de lã, tão pesada, mas tão pesada que ela não conseguia se mover. Então o seu dono tomou aquela ovelha, raspou toda aquela lã, e a ovelha, sentindo-se livre, recuperou o vigor, começou a comer, começou a pular e a correr. O Evangelho faz a mesma coisa por nós. O homem está carregado dos seus pecados e ele não sabe como livrar-se dele. O homem está mortificado por causa dos seus erros, por causa do seu relacionamento rompido com Deus. Deus então, por meio de Jesus, nos tira o peso do pecado. Por meio do Evangelho. No poder do Evangelho, este peso é retirado, de tal maneira que eu e você podemos experimentar novamente a verdadeira vida que vem desse relacionamento com Deus. Assim é o Evangelho. O Evangelho é um poder que transforma. É um poder que transforma a nossa vida hoje. O Evangelho não ensina e não transforma apenas o pecador que é resgatado da sua vida em pecado. Ele nos transforma todos os dias. Meu irmão, minha irmã, você não é chamado para experimentar o poder do Evangelho apenas quando você é recebido na igreja. O poder do Evangelho é algo que tem que ser experimentado todo dia, na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você cuida da sua família, na maneira como você adora o Senhor. Este poder tem que ser experimentado todos os dias. O Evangelho não é algo para você viver no domingo, é para você viver de segunda a domingo, 24/7. Na maneira como você trabalha, na maneira como você dirige, na maneira como você se alimenta. Assim é o poder do Evangelho, um poder que nos ensina a viver da maneira que agrada a Deus, que nos ensina a viver de que maneira Deus nos amou, o quanto Deus nos amou, e de que modo eu devo viver para responder em gratidão pelo que Ele fez por mim. Assim é o Evangelho. Assim é o Evangelho, um poder que deve ser anunciado, para que outras pessoas também o conheçam, para que outras pessoas também sejam transformadas, para que outras pessoas também sejam reconciliadas com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não podemos nos prender nessas 4 paredes. O Evangelho não é algo para só nós vivermos. O Evangelho é algo para ser anunciado. E nós temos de admitir, muitas e muitas vezes, nós nos envergonhamos do Evangelho. E envergonhando-nos do Evangelho, nós o envergonhamos. Nós envergonhamos o nome que nós recebemos de cristãos. Queridos, que Deus nos abençoe a experimentarmos o poder do Evangelho todos os dias na nossa vida, a glorificarmos aquele que nos chamou, a louvá-lo de todo o coração, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor.